vou voltar à reflexão, tá? Não esqueçam então, a gente estava falando aqui, né, dessa questão, porque realmente é um nicho muito grande, esse público, né, de universitário. Porque eles ficam muito soltos, muito perdidos, é muito angustiante às vezes, gente, tá? Tô aprendendo aqui um monte de coisa, e a maioria, vou falar a verdade, nem para muito para pensar no meio do curso, no começo, vai começar a vir essa angústia lá no sétimo, oitavo período, se for 10, né? Ou no sexto período, se for 8, por exemplo, né? Períodos no total. Então, assim, começa a vir essa angústia, na hora que começa a falar assim, gente, ano que vem eu formo. E agora? E depois eu formar? O que eu vou fazer? Porque vocês têm que lembrar, gente, vamos pegar de uma maneira geral de desenvolvimento é, cognitivo, neurológico, né? Nós estamos falando, de maneira geral, de meninos muito novos ainda. Quem é que está na universidade? Geralmente, gente, a grande faixa etária que frequenta a universidade de 18 a 24 anos, né? Existem, óbvio, né, muitas exceções, mas enfim, a grande maioria é isso aqui, ó, tá dentro desse 18 a 24, ainda tem muita dificuldade de pensar a longo prazo. Óbvio que vai depender da história de vida, óbvio que vai depender do contexto, às vezes a pessoa já vem de uma outra realidade que ela teve que pensar nisso o tempo inteiro, tem que se programar, tá ali num sacrifício danado para poder estudar e tal. Esse ainda vai ter um pouco mais de noção, com certeza, vai trabalhar e estudar, né? Vai um monte de universitário que trabalha e estuda, só consegue sustentar o estudo se estiver trabalhando, né? Ou sustentar a vida, na verdade, assim, se estiver trabalhando. Então, tirando esses casos, a outra parte que é de menino novo, que está meio que na continuação da escola só, né? Morando com os pais, ainda tudo na mão, ainda está tudo certo, né? Enfim, ali tudo dentro da casinha, aquela coisa. É muito difícil deles terem essa maturidade de falar assim, meu Deus, eu vou ter que parar e vou ter que olhar aqui o que que é que vai acontecer ali na frente, né? Eu tenho que me preparar agora. Não tem. E a universidade também não estimula, então eu fico por isso mesmo, né? O que eu acho muito bacana desse texto, ele não fala só do papel da universidade, mas ele fala das empresas e das políticas públicas. Isso é muito legal. Porque a universidade tem um grande papel? Tem, de oferecer espaços, né, para essa formação, para esse desenvolvimento do sujeito, não lá no último período, que é o que a gente vê acontecendo. Ah, lá quando o sujeito já está quase na beira, aí faz ali uma oficina, um workshop, alguma coisinha assim, e aí oferece e tchau, né? Não, mas muito mais nesse sentido de ser um processo. Isso o texto também fala, né? É um processo de amadurecimento para você ir tomando, de alguma forma, noção e consciência ali da gestão da tua carreira. Tua carreira já começou, ela não vai começar na hora que você, né, virar ali e falar agora primeiro espelho. Não, ela já começou na sua escolha profissional, você já está trilhando esse caminho ali, né? Então, esse ponto que geralmente as pessoas não se ligam. Então, a universidade tem esse papel, mas vamos pensar para além. Quando o sujeito entra nas empresas, esse sujeito ali, estagiário ou é, recém-formado, acabou de ser contratado como júnior, por exemplo, né? Analista júnior, sei lá, engenheiro júnior, que eu vou dizer. Acabou de ser contratado. Não tem um olhar um pouco mais, de alguma forma, cuidadoso, entendendo que essa pessoa acabou de se formar, essa pessoa não tem ainda noção de mercado, não tem experiência direito, né? É cru nesse sentido e que precisa desenvolver. Não existe muita política interna das empresas de desenvolvimento. Tirando o programa de trainee, que é o que a gente vê geralmente um pouco mais desse processo de desenvolvimento dentro das empresas, né, que tem aí sim um programa que as pessoas vão ali, vão colocar, vão falar e tal, beleza. Vão ser monitoradas, né, mentoradas muitas vezes e tal, legal. Tirando isso, quem entrou ali como
recém-formado, mas não está dentro de um processo desse, é mais um funcionário ali no meio, né? Então, isso dificulta muito. Vantagens para a empresa, por exemplo, que poderia oferecer esse programa para quê? Diminui muitas vezes, inclusive, a rotatividade, né? A rotatividade, a, a troca, mesmo assim, né? A saída, a demissão, essa é rotatividade mesmo, né? Que a gente fala de saída e entrada de novas pessoas e tal. Então, para a empresa isso gera custo. É uma perda de tempo. Você contratou a pessoa, ficou 6 meses. Puxa vida, não, vou ter que abrir de novo a vaga, vou ter que, né? Enfim, uma questão. Então, quanto mais você puder, de alguma forma, acolher, a empresa puder acolher essa pessoa que está chegando, trazendo orientação, né, oferecendo, às vezes, programas de treinamentos diferenciados, entendendo que é uma pessoa que não tem essa experiência ainda, melhor para a empresa, uma vantagem para a empresa, né? É um diferencial. E ainda é uma mão de obra mais barata, né, Rita? E aí é uma mão de obra mais. E é assim mesmo que é tratado. Sim, exatamente. Hum. Aqui em Macaé é o jovem aprendiz. É, tipo isso, o estagiário que fica lá, né, 2 anos no contrato de jeito nenhum, porque deixa no tempo máximo Sim, de sim. estágio, né, que a lei ainda permite e tal, porque é mão de obra barata, né? Então, é complicado isso mesmo. Então, não tem, né, nem incentivo da universidade, não tem incentivo da empresa que acolhe que absorve esse recém-formado, né? E também não tem nenhum incentivo de nenhuma política pública. E eu achei muito interessante te falar das políticas públicas, porque legal, gente, a gente tem cotas para entrada nas universidades super importantes. A gente tem programas sociais que ajudam, pagam, né, ou parte, bolsas, né, que pagam 50%, às vezes 100% de estudo em universidade particular. Então, a gente teve programas aí, a gente tem programas, né, que foram criados e que realmente fizeram muita diferença na vida de muitas pessoas que não teriam acesso à universidade de jeito nenhum. Ótimo. E depois? Essas mesmas pessoas que têm vulnerabilidade social, de alguma forma, tem um tipo de vulnerabilidade nesse sentido ali, né, social, é, elas não são acompanhadas depois, elas não têm. E aí? Não, a gente já te deu a oportunidade de entrar na universidade, né? Se vira. Não tem. E aí a maioria, depois você vai fazer, às vezes, pesquisa, você vai ver, né? Grande parte, não sei se é a maioria, mas grande parte, às vezes, desiste, fica no meio do caminho, não tem como, não tem condição de continuar o curso, ou na hora que se forma vai trabalhar em outra área, né? Não na que se formou, porque não consegue, não tem não teve esse suporte, sabe? E não vai concorrer, às vezes, às vezes, outras pessoas que tiveram, né, um outro tipo de vivência, aí já fez intercâmbio, não sei na onde, aí fala não sei quantas línguas e tal. Isso é muito cruel. Né? Então, realmente, essa necessidade, eu gosto muito desse texto, por causa, eu acho que principalmente desse terceiro ponto que eles trazem, sabe? Que é um olhar muito mais global mesmo, né? Precisa de políticas públicas também, porque para depois da graduação. A gente tem políticas públicas hoje de entrada na graduação. Legal, ótimo, já ajuda muito. Mas e depois? O sujeito quer fazer uma educação continuada, por exemplo, que é alguma coisa super exigida no mercado hoje. Quero continuar. Quero fazer uma pós-graduação, quero fazer alguma coisa. Com que dinheiro? Como? Né? Aí não vai, aí começa a ficar sem ser, né? Não concorre mais já igual ao colega que se formou e não sei, mas que tem a condição de, né? Não dá. Então, assim, realmente é um ponto muito importante da gente ter essa consciência de que existe aí uma gama de pessoas que precisam, esse é um nicho. Eu gosto muito desse nicho, inclusive, gente, eu gosto muito de trabalhar com universitário. Então, assim, como que a gente precisa, de alguma forma, também atingir esse público, né?
E é mais difícil, sabe por quê? Porque às vezes nem eles sabem que eles têm essa necessidade. E O, você precisa falar que eles precisam de uma coisa que nem eles sabem que eles precisam. Vocês entendem assim? o Rita, Ah, eu acho que algumas coisas que existem, eles não sabem que existem. Também tem isso, né? 2 semanas atrás eu estava fazendo, eu sou a responsável pela divulgação das informações dentro do grupo lá do grupo que a gente faz lá da PUC, lá de da USP lá de São pronto. Paulo. Uhum. Então, eu falando sobre políticas de permanência, né, como que do ProUni, do FIES, né, até porque eu fui bancária, então quem cuida dessa parte, quem acompanha os meninos, porque eu faço a parte do ProUni com eles. Eu faço a inscrição no ProUni, tá? Eu acompanho até todo o processo, né? A gente colocou ano passado 3 no ProUni, tá? Poxa, que legal isso, Rita. Eu faço até o final. Então, falando para eles, eu entrei no site do gov.br, mostrei, olha aqui onde que você entra para você acompanhar o PIBIC, o PIBID, entendeu? Então, às vezes eles não sabem É onde isso mesmo. fica a informação. Então, existem bolsas, existe pós-graduação gratuita, existe. Existe mestrado gratuito também. Uhum. Existe o doutorado sanduíche, que vai levar a pessoa para o exterior. Eu conheço muita gente que fez. Uhum. Gratuito. Só que, às vezes, o que acontece dentro da política pública é que ela não é uma política. Você tem que estar dentro da faculdade e observar tudo isso e acompanhar tudo isso para você saber disso. Então, só que quem é que entra na faculdade? A maior parte das pessoas que entram na faculdade são pessoas que estudaram em escola particular. Então, quem chega, quem tem acesso, porque a cota é um número reduzido. Quem entra lá e quem fica sabendo de tudo isso não é a grande maioria da população brasileira, Uhum. né? Então, eu acho que a questão da informação não chega, É, sabe? E nosso governo ele peca muito por isso. Ele é, também não dá informação. Então, é. da política pública ser pouca, do incentivo ser pouco, do investimento ser pouco, também não se divulga o que tem. E aí a gente fica, quer dizer, nossa população não chega até lá, porque a gente tem exemplos. Eu gosto de levar esses exemplos para eles verem, olha, tem aqui pessoas que chegaram, Isso. né? Tem histórias de pessoas que conseguiram, tá? Sim. Então, o esforço com todos os que eu atendo, independente de ser de classe mais abastada ou não, eu falo sobre o processo dentro da universidade, o que eles têm que fazer. Eu falo, ó, você tem que pegar o projeto, você tem que fazer monitoria, e eu vou falando, claro que não dessa forma, tá, Uhum, gente? uhum. Eu ensino para eles como eles começarem a construir a carreira deles desde que eles estão lá na graduação. Eu, Legal. eu ensino isso, vou falando, vou mostrando. Se eles pegarem isso lá, beleza, tá lá, eu mostro tudo isso. E aí eu acho que dali, quem aproveita isso, quem começa a fazer isso, tem aí um caminho pela frente. É. Aí, agora, independente de ser quem é, certo? Mas lá na frente é que eles vão saber, como você falou, a ficha vai cair e ele já vai estar, tá. Eu vi lá que eu posso fazer, me inscrever na pós-graduação, está saindo, eu estou acabando minha faculdade, mas tem uma vaga na pós-graduação ali, e é gratuita, e eu posso me inscrever, entendeu? Eu acho que nós, como orientadores, temos essa função também, não só de preparar a pessoa para fazer uma escolha, mas também de enxergar além daquilo que ela está escolhendo, Sim, enxergar um caminho para ser trilhado. Se sim, eu sim. só faço aquilo que é o feijão com arroz, sabe? Pelo menos para mim, isso não é meu objetivo. É. Esse não é meu objetivo. Feijão com arroz está cheio de gente fazendo por aí. Eu vou além disso, eu vou mostrar para ele que tem um caminho a ser seguido. Esse caminho ele pode construir através de muitas ferramentas que são possíveis, Sim, né? bem legal mesmo.
bem legal. Não sei se eu comentei já com vocês de um projeto que a gente fez quando eu dava aula no Rio, com comunidades, com um cursinho pré-vestibular social. Falei, né, desse projeto. Aqui não? Não, lá Não estou lá em lembrada, outro não, momento, Rita. né? É, É, em outro momento, foi no curso lá. foi no curso, talvez, é. Muito legal, assim, o projeto que a gente desenvolveu lá, assim, desenvolvi com os estagiários do quinto período, foi muito interessante. A gente batizou de projeto Operação Meu Futuro. Porque, né, em comunidade, geralmente no Rio, né, são muito acostumados com operação, ó, mas de coisa ruim, né? E aí a gente colocou Operação Meu Futuro, o símbolo era um foguete, assim, né, tipo, para subir mesmo, assim, né? Então, foi bem legal, porque a gente convidou só alunos de pré-vestibular social para ir na universidade, passar um dia na universidade, onde eu dava aula, né? E aí a gente tinha tanto a parte de autoconhecimento, né? Trabalhava um pouco as técnicas de orientação profissional, para a pessoa poder pensar um pouco sobre si, conhecer, né? Quanto a gente fez uma palestra de informação profissional também. Foi muito legal. De informação não sobre as profissões, mas sobre os meios de entrada, né, na universidade. Porque eles não conheciam, a maioria não. E, gente, eu vou falar para vocês, eu montei essa palestra, isso deve ter sido que ano? 2018, que foi isso, 2018. Gente, para eu montar essa palestra, para eu caçar essas informações, vocês precisam ver o trabalhão que me deu. Porque não está num lugar só. Sabe assim, como é que eu me inscrevo no ProUni? Quantas bolsas você tem que ficar caçando essa informação. Sabe assim, tem um pedacinho aqui, tem o site do Gov, tá, beleza. Mas como é que eu entro? E o que que eu faço? Aí não é muito intuitivo o negócio assim, não, sabe? Tipo, e aí você tem que ir ali para montar essa palestra, para ver todos os programas que existem, né? Então, tem o ProUni, né, que a gente sabe, mas tem, por exemplo, o Pronatec, que é de curso técnico também, que não precisa ser só graduação. Então, tem curso, né? Tem, por exemplo, as cotas nas universidades públicas, como é que entra, tem que se inscrever no Enem. O Enem tem isenção, muitas vezes, de inscrição, dependendo, né? Se você... Então, essas informações que às vezes você fala assim, nossa, gente, mas não sabe, né? Não é fácil de acessar. Então, para a gente é difícil de compilar. Eu estou falando sério mesmo, assim, né? Então, são informações importantíssimas, básicas mesmo, que vão, às vezes, fazendo muita diferença nesse sentido. E a gente trouxe, lembrei aí que você falou, Rita, a gente trouxe alunos que eram da universidade que eu dava aula, que era particular, e que entraram pelo ProUni e tinham 100% de bolsa de ProUni. Então, assim, muito legal, porque o depoimento dos meninos, né, falando, hoje eu estou no sexto período de engenharia tal, que eu faço aqui e tal, e eu não pago nada, né, na universidade, consegui o ProUni, eu fiz esse caminho, fiz isso, aquilo, não sei o quê, é muito interessante, funciona, né, deu exemplo ali também, isso é muito legal, né, então tinha esse choque. Então, realmente, essas políticas públicas, igual, né, vocês falarem, acontecem, existem, mas são pouco divulgadas, é difícil a informação, às vezes até você compilar, você fazer um passo a passo, o que você tem que fazer, não é simples. Então, imagina para quem não tem muito esse acesso, quem não, né, não tem essa orientação mesmo, então é muito mais desafiador, né? Enfim, pontos do texto que vocês querem destacar? Alguém quer comentar alguma coisa específica aí do texto? Não? Muito legal, assim, né? Não sei se vocês gostaram, mas é uma outra perspectiva e, como o Patrícia falou, abre um leque aí de um nicho, né? De... Eu achei Rita, você super legal, publicou. porque. Ah, alguém tá. Pode falar. Porque o pessoal lá da UFLA tinha entrado em contato comigo, tipo assim, na quarta. Eu falei, pessoal, né, universitário, e aí já tinha me contextualizado um pouquinho, que tem, né, essas pessoas que entram em alguns cursos porque é mais fácil de entrar, né? Enfim, às vezes ficam ali meio angustiados com essa escolha, mas são pessoas geralmente assim muito engajadas lá nesses núcleos de faculdade. Uhum, E aí eu falei, nossa, aí eu falei, vamos reunir, vamos conversar, né? Vamos trocar uma ideia para ver qual que é a demanda de vocês também, né? E eu fiquei aqui pensando, ai, gente, como eu vou falar?
que eu vou falar para esse povo? O que eu vou levar de possibilidade? Não sei. Daí eu fiquei, marcaram para quarta-feira dessa semana essa conversa, e aí você mandou o texto, falei, ó, uma luz. né? Então, eu Já tenho falei de até sugestões de alguns currículo, Laís, mas temas. pode ser qualquer coisa, tipo, quais são as habilidades que geralmente são muito vistas no processo de recrutamento, o que que é mais exigido, né? Coisas que você estava fazendo na sua prática lá, ué. Você trabalhava com isso, É, né? Então, aí fez muito sentido, que assim. O texto bom, ajudou também. que bom. Rita, Deixa só a Patrícia falar que ela ia falar rapidinho. O Oi, trabalho que você apresentou no congresso está onde? Na Abral PC, no tá na site? Abra PC. Eu vou tentar ver aonde que tá. Eu acho que eu devo ter a cópia dele aqui, né? Eu imagino que sim, porque já faz um tempo que eu apresentei e ele tá, mas ele tá nos resumos lá da Abra PC, dos congressos, né? Eu vou ver aqui, tá? Se eu acho e mando. Oi, Rita, você ia comentar? então, sobre o texto, tem essa parte aqui em que as autoras falam sobre uma divisão da OIT sobre o processo de transição na página 104 do Educação Trabalho, que fala sobre a transição completa, em transição não iniciada, né? Uhum, Acho que seria um bom a gente falar um pouquinho sobre essas divisões que faz, né? Transição completa, o trabalho estável e satisfatório, o trabalho estável, mas insatisfatório, que sim. divide, né, um pouco dessa forma. Não sei se dá tempo, né? É, Ah, vou falar um minutinho aqui, isso aqui, eu acho que é muito mais uma classificação mesmo, assim, é, né? De eu achei até. ver, de maneira de ver assim, né? Quem que a gente está atingindo, né? É o público de transição completa, quem está ali num trabalho estável e já satisfatório, está satisfeito com o que fez, ou aquele que está com um trabalho que aí está em transição completa, mas já fez a transição, né? Ele já está no Uhum, mercado de trabalho, mas ele está insatisfeito, né? Mas ele já fez a transição, né? Ele já está no mercado de trabalho, mas é um trabalho temporário. Ele já fez a transição. Tá? É só uma categoria, na verdade, assim, né? Quem que já fez a transição é quem está já no mercado, né? esse Independente dele ramo. estar gostando, ele não está, é por conta própria, é temporário, é carteira assinada, esse é transição completa, que eles chamam assim, né? Em Uhum, transição, é aquela pessoa, por exemplo, que formou, mas não conseguiu trabalhar ainda, né? Ou está num trabalho muito temporário e ainda insatisfatório, né? Tá por conta própria, mas insatisfatório. Então, é o que está ainda transitando para o mercado, né? E a não iniciada é aquele que ainda continua estudando, né? E não fez esse movimento, e aquele que é inativo, não estuda e nem tem intenção de buscar o trabalho também, né? Que uhum. não faz nenhuma coisa, mas é muito mais, eu acho que de categoria para você saber um pouco, né, quem que é essa pessoa? Essa pessoa está em transição completa, está em transição, em transição, ou ela está em uma transição não iniciada ainda, né? Mais uma categoria, mas acho que não tem muito. Não, mas é porque me chamou a atenção, porque é o seguinte, às vezes a gente fala muito do Brasil, né? E duas, uma vez eu vi um filme em inglês, um, falando de um caso especial de um cara que estava se aposentando e ele não conseguia receber a previdência dele, né? Uhum. Que, que e até morre antes de receber a previdência, né? Então, assim, vendo essa questão, né? A gente sempre fala muito do Brasil, da situação do Brasil, e outro dia eu estou assistindo uma série antiga aí de Bones, né? Uma série antiga, não sei se alguém já viu essa série, mas um comentário Eu que é adoro. Qual série, gente, que eu não escutei o nome? Bones, ossos em inglês, Ah, Bones. não. Mas não era para falar da série, não, gente. Sim. Aí ela é uma antropologista forense, mas trabalha é, tá, né, vendo ossos e pelos ossos ela descobre os assassinos. Mas aí, o que que eu achei interessante? Ela faz o seguinte comentário para alguém sobre trabalho, falando sobre isso, né?
muito, muito poucas pessoas trabalham naquilo que gostam, Uhum. né? No mundo todo, muito poucas pessoas trabalham naquilo que gostam. E assim, e aquilo me chamou a atenção, claro, o orientador profissional não pode ver essas falar de trabalho que já ficam ligados. E aí me associei a esse texto, que inclusive estava lendo, né, o texto, né? Aí eu me liguei nisso, eu falei, a gente tem essa concepção, né, de que parece que isso só acontece no nosso mundo, no nosso É, quintal, né? De que só no nosso quintal isso acontece, mas no mundo todo nós temos essa, essa questão de que é muito poucas pessoas trabalham naquilo que gostam, né? é, Então, quanto o nosso trabalho, ele é elitista de certa forma, já que nós não existem tantas pessoas que podem pagar pelo trabalho de um orientador profissional, né? uhum. E nesse sentido, o quanto que a gente pode até, né, as oportunidades agora, né, nessa área que a Laís aí vai pegar agora, vai dominar o assunto, o que a gente pode trabalhar, né, de repente fazer a ponte entre. Eu já faço um pouco isso, né, porque eu trabalho com universitários, atendo, né, é quase meio a meio que eu atendo. Mas aí fazer essa ponte, né, ajudar essas pessoas a entenderem, talvez não se frustrarem tanto no mercado de trabalho. Sim, né? Porque às vezes não vai amar mesmo, né? Não vai amar, não vai ser o trabalho maravilhoso dos sonhos, realmente, né? Então, é trazer mais para a realidade mesmo, assim, né? Trazer mais para a realidade. Esse real é ser mais racional na hora Sim. de ir para o mercado de trabalho, entender que talvez você não vá ser tão feliz É. no trabalho, mas que você pode vivenciar essa realidade de uma maneira mais, digamos assim, é, relevando esses Eu acho que aspectos, atrelando outros sentidos também, atrelar né? outros sentidos. Que não é só a autossatisfação, né? Outros É, sentidos que podem dar ali uma direção para o trabalho, né? verdade. É Enfim, isso aí. legal. Eu vou parar a gravação aqui para a gente começar, né, a supervisão, tá?